Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, na aula passada nós iniciamos, o nosso capítulo 7, nosso novo capítulo, e nosso gênero textual que nós iremos trabalhar é o artigo de opinião. Então, como vocês sabem, quem produz um artigo de opinião é o articulista, é chamado de articulista. E esse, por fim, quando ele mostra sua opinião, sua ideia sobre determinado tema, principalmente temas polêmicos, ele tem que assinar esse texto, esse artigo. Mesmo que seja dentro de um jornal ou de uma revista, não precisa ele assinar com a revista. Se a opinião for dele, do articulista, ele mesmo, quando termina, no término do seu texto, ele assina, ok? E em outras aulas nós iremos também tratar de como as características desse artigo de opinião, certo? Então eu deixei para vocês o nosso primeiro momento para que vocês fizessem a leitura, a internacionalização do mundo. O que foi que vocês buscaram, o que vocês conseguiram compreender desse texto? Dentro do texto, eu creio que, pela opinião de Cristóvão Buarque, ele tem 2 pontos de vista. Mas isso pode, professora? Pode. Ele tem 2 pontos de vista porque ele tanto é humanista, como ele também é brasileiro. Então ele vai avaliar de 2 ângulos e dentro do texto ele vai expor sua opinião. Então é muito bom que vocês façam uma leitura minuciosa para que vocês encontrem essa questão de humanista e de brasileiro, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Dá para vocês conseguirem encontrar aqui no livro, na questão dessa internacionalização. E eu também quero ver o ponto de vista de vocês. O que é que vocês pensam a respeito dessa internacionalização do mundo, da Amazônia. Aí eu deixei a atividade para vocês, aí 5 questões, para discutir. Aí nós temos aqui o Aprenda Mais. É muito importante que vocês façam essa leitura. Temos aqui humanos acima de tudo. O humanismo marca a transição do pensamento teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas, para o antropocentrismo, os humanos como seres mais importantes, difundido na Europa durante o Renascimento. A partir dessa mudança foram introduzidos fatores como a valorização da racionalidade em atrito com os ideais dogmáticos anteriores e a noção de que os seres humanos são capazes de modificar e expandir o mundo. No contexto de a internacionalização do mundo, o uso do termo sugere que o autor construa seu argumento baseado em uma perspectiva coletiva, isto é, que pense a questão da Amazônia em uma escala mundial. Portanto, a estratégia usada pelo jovem que fez a pergunta visava extrair tendenciosa de Cristóvão Buarque em razão de sua nacionalidade. Sendo assim, é importante frisar que, a depender do seu locutor, do contexto em que é usado, o termo humanismo pode assumir diferentes facetas. Pode assumir tendo seus significados moldados para servir aos propósitos daqueles que o manipulam. Geralmente, quando nós estamos abordando esse tema, na questão principalmente da religiosidade, quando se fala, gosto muito de voltar na história. Ele fala aqui sobre o humanismo, que o humanismo ele adentrou, bem no Renascimento, quando o mundo rompe, de certa forma, com o teocentrismo, porque antes Deus era o centro de tudo, era o centro do universo. Então, as explicações nós tínhamos, através das pessoas que falavam de boca em boca.
E com o passar do tempo, com a ciência, o teocentrismo ele foi deixado de lado e o mundo passou a ser antropocêntrico, onde os humanos eles têm essa prioridade, eles têm como o ser mais importante da Terra, porque ele pode modificar. Isso é opinião. Não é que o livro esteja certo, não é que eu esteja certo, não é que você esteja certo. Opiniões nós temos que respeitar, certo? Então o mundo teve essa reviravolta. E dentro do texto, quando vocês forem ler, vocês vão ver que o jovem faz a pergunta a Cristóvão, né? Que tem essa responsabilidade de ser brasileiro, de pensar em si, nos brasileiros, como brasileiro, mas ele também tem que pensar mundial, pensar no mundo, no ser humano. Por isso que é respaldada nessa essa questão dentro do texto, o humanista e a questão brasileiro, do ser brasileiro, né? Então é bom que vocês prestem atenção nessa questão e quando vocês fizerem o para discutir, as pessoas que estão em casa, né, que fizerem no caderno, vocês já me enviem e as pessoas que estão indo para a escola, eu irei recebê-la na próxima aula, certo? Então vamos lá. Na próxima vinda de vocês, né? Porque essa semana vocês estão em casa. E agora, com a atividade já feita, né? O para discutir, quem não fez ainda para apressar, para fazer, vocês irão ficar com o Desvendando os Segredos do Texto, que é sobre o texto que vocês fizeram a leitura, a internacionalização do mundo, certo? Então, a atividade que vai para casa hoje dá 260 até a página 263. Então, anotem aí, dá 260 a 263, certo? E quando vocês tiverem respondido, na verdade, desculpem, vocês me enviem e os que estão indo para a escola, eles que levem, né, respondido, porque eu irei avaliar a atividade de vocês, certo? Valem pontos, muito importante. E na próxima aula, nós fazemos a correção da atividade para os que estão em casa, beleza? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado e que nós iremos falar muito a respeito, né, do artigo de opinião, para que vocês tirem as dúvidas de vocês, para que vocês conheçam, aprendam as características de um artigo de opinião. O que é um ser articulista? Como que eu posso, né, opinar dentro do texto, de um texto que tem um tema polêmico, como vocês sabem, principalmente a opinião ela é válida quando o tema, né, do texto ele é polêmico. Por quê? Porque é onde as pessoas gostam de colocar o seu ponto de vista. E o que é exigido, né, pela educação é que o aluno tenha o ponto de vista dele, que ele seja um aluno crítico, que ele saiba opinar, que ele saiba, né, se posicionar sobre determinados temas, certo? Então por hoje é só, espero que tenham uma ótima tarde, bons estudos, façam uma atividade e até a próxima. Tchau, tchau, beijos!